espaço nosso aqui. Queria dar as boas-vindas e agradecer a Valéria. Boa noite. Boa noite, Valéria. Esse é um tema que a gente já tem tratado nas nossas lives desde que todo esse processo começou, que é a questão do trauma e de como isso nos afeta. A doutora Valéria, que está aqui, que foi gentilmente convidada pela Carol e aceitou esse convite em cima da agenda cheia dela, tem especialidade no tema a partir de uma abordagem que ela vai contar. Então, acho que como a gente tem pouco tempo, eu já queria passar a palavra para você, Valéria, para você fazer uma introdução. E aí eu já vou moderando e vou trazendo as perspectivas e perguntas do pessoal que está aqui com a gente. Tá bom? Obrigado, Valéria. Bem-vindos a todos. Bom, obrigada, Marcelo. Obrigada, Demari. Obrigada, Carolina Toledo, pelo convite. Eu vou falar para vocês... Saúde, falta isso ainda. É muito numa relação... Vai lá, que acho que alguém abriu o áudio. Pode ir. Lembrar aí só todo mundo de ficar com o som desativado, né? Bom, então vou falar para vocês a partir da minha perspectiva do trabalho com o luto, com crises, com perdas aí há mais de 20 anos, com situações de emergência, tudo dentro da psicologia. Eu estava pensando, né, hoje é quarta-feira, é a minha terceira reunião desse tipo, né, com uma segunda, uma terça, uma quarta, com diferentes públicos, e fiquei pensando, nunca a gente falou tanto da nossa vida, do nosso jeito de viver, como nesse momento atual, né? Porque o nosso jeito de viver foi mudado, né? Mudou radicalmente, drasticamente, né? E repentinamente, né? Então, se faz necessário falar disso. E até, né, ligado ao nosso tema aqui hoje, a gente vai falar de trauma, é uma perspectiva bem positiva que a gente esteja podendo falar disso, né? Porque quando a gente está diante de uma situação traumática, o próprio falar da experiência é um falar difícil e complicado e às vezes até impossível, né? Então, primeiramente, eu queria falar um pouco dessa sensação que a gente está de extrema insegurança, né? Para onde a gente olha, na verdade, né, o mundo inteiro, não há um lugar seguro nesse planeta e essa experiência a gente nunca viveu, né, dessa forma, nenhum de nós, né? Essa sensação de insegurança, né, e essa sensação assustadora da gente não conhecer o que está acontecendo, né, da gente não ter resposta para um monte de perguntas, faz com que a gente fique se sentindo muito sem controle sobre a nossa própria vida, né? E acho que nesse momento a gente tem estado em contato com os nossos maiores temores, né? Com a finitude, eu acho que é o grande temor, né, do ser humano, a sensação de impotência, a sensação de solidão, e uma sensação de muito desamparo, né? E esse desamparo, em parte, eu acho que ele está relacionado a esse não saber o que está acontecendo. Então, a gente não tem muito onde se apoiar para enfrentar essa situação, né? A gente não tem um saber supremo sobre essa situação que a gente está vivenciando, que me faria entender, né? E traçar aí caminhos para enfrentar. A gente não sabe, cada hora vem uma nova explicação, um novo achado, né? Algumas coisas que se sabem, aí no outro dia a gente vê no jornal, não é bem assim, né? E então a gente fica aí andando sem muito rumo, né? E com uma dificuldade maior, portanto, de sentir segurança.
Eu não quero entrar muito num tema, porque se a gente entra, a gente consegue sair, mas só quero, então, comentar que quando a gente, né, vive essa situação, num contexto, né, de crise econômica e crise política, que não está acontecendo só aqui, né, também acontece em outros lugares, né, piora a nossa sensação de segurança, porque a gente carece, né, desse norteador. A gente, então, em vários âmbitos da vida, a gente está sem um norte, né? E saber como é que poder se apoiar nisso que eu estou chamando de norte, para a gente poder encontrar a saída, como eu falei, né? Então, quanto mais eventos estressores a gente tem associado a essa situação do vírus em si, mais difícil e mais difícil é a gente encontrar esse caminho e temos então um potencial traumático maior, aumentado, né? Quanto mais estressores a gente tem, mais difícil é o enfrentamento da situação, né? Ainda nesse tema, acho que é importante a gente pensar nessa ideia do coletivo estar afetado, né? Porque se a gente pensar, algumas pessoas, até alguns de vocês, talvez já tenham passado por situações muito complexas, que a vida mudou completamente, ficou completamente paralisada, que se sentiu completamente sem rumo, né? Outro dia uma pessoa estava até me dizendo, ela viveu uma situação, né, caótica na vida, e ela falou, nossa, interessante, porque agora está todo mundo se sentindo de uma maneira como eu já me senti, né? Ela viveu uma situação de sequestro, né? Então ela falou assim, nossa, eu nesse período, ela achou semelhante esse momento que ela está vivendo com essa crise horrorosa, né? Esse momento traumático e de muita insegurança que ela passou. E aí ela comentou isso, mas tem uma coisa diferente, porque era eu que estava vivendo isso, né? Fora de mim, as pessoas estavam lá, e quando ela saiu dessa situação, ela pôde se apoiar em pessoas que estavam lá íntegras, né? Então a gente vive essa situação coletiva, onde está todo mundo, e é todo mundo mesmo, né? Não é força de expressão dessa vez, afetado por essa questão. E isso pode trazer, por um lado, algumas pessoas também comentam que pelo menos está todo mundo nisso, né? E parece que está todo mundo no mesmo barco. Então, para algumas pessoas, isso pode até dar algum conforto, pensar que não sou só eu, né? Mas é aquela situação, se a gente tem um barco que não tem ninguém comandando, está todo mundo no mesmo barco, não ajuda muito, né? Então, a gente tem, por um lado, todo mundo no mesmo barco, só que a gente tem um barco que eu estou me referindo sem comandante, não estou fazendo referência à questão política, eu estou me referindo a esse desconhecido, né? A essa carência de informação, da gente saber exatamente, conseguir olhar para o problema, né? A gente nem consegue olhar, né? Porque a gente está diante desse inimigo invisível, né? Então, essa questão da coletividade traz, nesse momento, um acúmulo, né? Um aumento, né? Uma somatória, na verdade, acho que é a melhor palavra, para são várias inseguranças somadas, né? Várias pessoas nessa mesma situação e que pode, então, aumentar a carga, né? Isso por um lado, e a gente já vai ver, daqui a pouco eu falo sobre, que é também daí que a gente pode encontrar força, né? Numa somatória de forças de cada um, tá? Bom, então, nesse estado de insegurança que a gente encontra, né? Acho que é importante trazer a perspectiva do luto, né? Porque estamos todos de luto. E aí eu vou falando, viu, Marcelo, Delmar e Carol, vocês me interrompam, tá? Se quiserem que eu vou falando, vou falar só mais um pouco e por favor me interrompam se tiver alguma pergunta no meio do... Outra coisa que eu falei, né, que a gente teve que mudar o nosso modo de viver e aquele... Vocês estão me ouvindo? Então, né? Porque aqui apareceu que estava... Você deu uma congelada por uns 20 segundos e voltou, Valéria.
Ah, tá bom. Então, vou retomar. Então, queria trazer essa perspectiva do luto que a gente está vivendo, né? Só para compreender a definição, né, do que é estar de luto, né? A gente fica de luto quando a gente perde algo que era conhecido e que era muito importante para nós. A gente costuma usar esse termo quando a gente perde um ente querido, né? A gente tem pessoas passando por isso neste momento, né? E além, né, fora essa experiência de perder alguém por essa doença, a gente tem a perda daquele mundo que a gente conhecia, né? Então, muitas das reações que a gente pode enfrentar, né, desde não acreditar, acho que isso a maioria de nós viveu lá no começo, né, dessa quarentena, de achar que não era bem assim, que devia ser só lavar a mão que estava tudo certo, né, até outros sentimentos como tristeza, falta de motivação, né, até mesmo raiva, né? E uma sensação de desorganização, de não saber como funcionar agora que a vida está deste jeito, né? De ficar pensando, mas como é que eu vou, né? De achar que eu vou poder continuar fazendo as mesmas coisas, e aí quando eu me vejo sem poder fazer as mesmas coisas, eu paraliso e não sei como viver agora, né? Nessa nova maneira. Então, muitas pessoas que tiveram que recorrer à tecnologia, quando é permitido, né, quando é possível, quer dizer, no seu trabalho, e algumas pessoas paralisaram, falaram assim, eu não vou conseguir, né? Então, por exemplo, professores, como é que eu vou dar aula para crianças pequenininhas, né, por meio de uma plataforma virtual, né? Então, algo que, né, paralisa nesse primeiro momento, onde eu tenho que redescobrir uma forma que funcione para eu viver nesse mundo, né? Nesse processo de descoberta, de adaptação, nesse processo de adaptação a essa nova experiência, a gente então pode chamar como um processo de luto, né? E é um processo, como, né, na própria definição, é processual, então não é imediata, não começa hoje e termina hoje, né? E acho que é uma coisa, algo importante, bem importante da gente sempre lembrar, é que esse processo ele não é linear, uma curva ascendente, né? Que eu entro nele, vou me adaptando, adaptando, adaptando e vou melhorando, né? Ele é melhor descrito como algo em ondas, né? Então eu posso estar melhor e mais organizada hoje e amanhã não tanto. Isso não quer dizer que eu piorei, mas que eu estou nesse processo de adaptação, né? Nessa vivência de luto e de descoberta de como viver neste mundo agora, eu gosto de pensar que a gente tem três elementos, três movimentos diferentes, né? Um de reconhecer aquilo que eu tinha, que funcionava para mim até então, que eu gostava, que dava certo e que não me serve neste momento, né? Algumas pessoas, quando, né, iniciam esse processo de luto, elas ficam com uma sensação de que nada serve mais, porque se elas não podem viver como antes, então que elas não têm mais nada. É bem comum, né, as pessoas falarem dessa sensação, e o que faz com que seja impossível, a sensação é de que vai ser impossível então continuar. Se tudo que eu sabia até então não pode ser usado agora, não me serve mais, então como é que eu vou continuar? Né? E aí a gente entra num segundo momento, que é de ver o que daquilo que não me serve mais, mas que permanece em mim, né? Então, outro dia eu estava conversando, né, com alguns professores, ele falando, não, a gente não sabe mais o que fazer. Então, porque parece que eles não têm mais criatividade, mas se criatividade é uma coisa que eu tenho como característica, né, minha, eu tenho que descolar a criatividade das atividades onde eu empregava a minha criatividade. As atividades que eu fazia eu não posso mais fazer, descolo, né, e fico com a criatividade para poder usar no momento presente agora de uma outra forma, né? Então, o primeiro movimento é
descobrir, entender o que não me serve para esse momento. O segundo é entender justamente o contrário, né? O que permanece. E aí, para juntar com o terceiro, que são as novas aquisições, né? Novos recursos que eu preciso encontrar para daí poder me reorganizar neste momento, né? Então, bom, aí eu posso falar, tem mais algumas coisas para falar. Eu queria fazer uma pergunta aí para a Valéria, para o Marcelo, para a Delmar, escutar. Você falou desse terceiro movimento e eu queria entender um pouquinho mais como que a gente ajuda as pessoas a retomarem a confiança necessária para reagir, para estar pleno, para recomeçar para esse novo normal que está emergindo agora, né? Mas desde um espaço de confiança. Queria ouvir vocês três. Valéria, deixa eu só até complementar aqui um pouquinho a pergunta da Carol. A gente tem feito esses encontros aí há umas 6, 7 semanas, né? E a gente abordou bastante essa questão da perda. Acho que todo mundo aqui está e de alguma forma entender isso como processo e como a curva. A gente teve aqui o Pedro Prado da experiência somática e quando a gente conversou, me chamou bastante a atenção da tua abordagem a partir da teoria do apego do Bowlby. Se você pudesse dar para as pessoas algumas dicas práticas, ou seja, quais são os exercícios a partir do teu olhar e da tua prática que você acha que são efetivos, imaginando, né, que como a gente está nesse processo aí já há 6 ou 7 semanas, de alguma forma tem muita coisa acontecendo com todo mundo e essa ambiguidade de sentimentos, essa intensidade de sentimentos, né? Quais são os exercícios, assim, as coisas práticas que você pode oferecer para as pessoas que têm funcionado mais para lidar com esse momento? Perfeito. Então, antes de chegar nisso que você coloca, Marcelo, que a Carol me pergunta, eu queria falar só mais uma questão a respeito de como, de diferentes tipos de reação, até baseado na teoria do apego, do John Bowlby, para a gente poder, então, pensar nestas saídas, né? Então, para ser, né, didática, só de uma divisão didática que fica claro da gente explicar, a gente pode pensar que as pessoas têm basicamente 3 tipos de formas de reagir a essa situação. Então, a gente tem as pessoas que se sentem terrivelmente preocupadas, né, com um alto nível de ansiedade, que elas podem inclusive paralisar se isso for muito alto, e um nível de desorganização. Dentro disso a gente tem níveis, né, de muita desorganização, pouco de desorganização, e essas pessoas que estão terrivelmente preocupadas, elas visivelmente sofrem muito, né? Um segundo tipo são pessoas que negam a realidade, tá? E são pessoas que, ambas, né? O primeiro tipo, esse segundo tipo, há uma reativação de traumas da infância, onde eles não puderam confiar no outro ou não tiveram valorizados os momentos em que se sentiram fragilizados, e esse tipo, né, de pessoa que nega a realidade, ela tem muita dificuldade em se ver fragilizada, então ela nega que o perigo seja grande, porque ela não pode se ver frágil e aí ter que precisar de ajuda, por exemplo, né? Porque ela não confia que precisa de ajuda, que pode ter ajuda, que precisa não, ela não confia que ela terá ajuda se ela precisar, se ver frágil e receberá um apoio, né? E tem as pessoas que reagem de uma forma que a gente chama, né, mais resiliente, que elas são afetadas, né, elas podem se desorganizar um pouco e logo elas conseguem encontrar um caminho e se reorganizar dentro do possível, né? E aí, né, dentro deste lugar elas conseguem, né, ajudar o outro, buscar ajuda para si também e se envolver em ações solidárias, se reorganizar de forma cooperativa nesse momento que a gente tem visto muitas pessoas assim, né? Então, quanto mais desorganizadas as pessoas, de forma desorganizada a pessoa estiver passando por essa experiência, mais difícil será ela construir uma narrativa, uma forma dela falar sobre ela mesma nessa situação e conseguir
incorporar isso na história, né? E a gente sabe que quando eu não consigo contar essa história, isso é um sinal de trauma, né? As pessoas traumatizadas, elas não conseguem integrar a experiência delas na própria história, né? Então, quando a gente consegue observar a experiência traumática por outro ângulo, a gente consegue encontrar uma forma de incorporar, de ajudar o outro, ou de nos ajudarmos, né, a ter essa compreensão mais coerente, com sentido, com significado para isso que eu estou vivendo. Então, é importante a gente marcar, né, de que mais o que é traumático não é o evento em si, mas a forma como eu vejo esse evento. Então, sempre que eu posso olhar, né, refletir e olhar sob um outro ângulo, eu tenho a possibilidade de integrar e encontrar caminhos para essa experiência, né? Então, um momento como esse, de conversa, né? Quando eu converso com alguém que tem uma visão que me entende, né? Ou que tem algo para me dar em termos de informação, né? Aquilo que eu falava antes, quando a gente, né, sente que não tem onde a gente se basear, a gente não sabe nada e ninguém sabe nada também, a gente está, né, com dificuldade de sair. Mas quando eu consigo ler coisas de né, de confiança, de alguém que sabe do que está falando, né, eu vou me sentindo mais segura e conseguindo construir um caminho, né? Desde que a gente nasce, a gente está acostumado, a gente se equilibra emocionalmente com um outro. E nessa situação, igualmente, a gente precisa de um externo para se equilibrar. Quando eu falo externo, então não necessariamente é uma outra pessoa, mas é também algo do ambiente que eu recorro, né? E isso me ajuda a me dar informação, me dar segurança, me dar um caminho por onde ir, né? Então, às vezes, é uma leitura que eu faço, ou essa conversa, algo que eu escuto e que me faz entender essa minha experiência, conseguir trazer um significado para isso, e com isso me sinto um pouco menos inseguro, né? E vou, assim, aumentando a minha capacidade, a minha possibilidade de fazer uma história dentro dessa história, né? A minha história dentro dessa experiência. Além disso, né, de pensar no outro, acho que é bem importante a gente pensar na força individual. Eu acho que nesse momento em que, né, do ponto de vista coletivamente, a gente tem uma fragilidade muito grande acontecendo, como eu falei no início, a força individual, né, que eu posso encontrar em mim, ela é bastante importante para esse equilíbrio emocional, né? O que eu chamo de força individual? Então, tudo que está lá fora está desorganizado. Como é que eu me organizo aqui dentro? Porque se eu também estiver desorganizada, desde o espaço, o aqui dentro é dentro de mim, né? E também, até a gente pode pensar, né, esse dentro de casa, que esse é onde, né, nós estamos e a gente tem um pouco mais de controle. Então, eu tenho visto que pessoas que estão muito desorganizadas nas suas próprias casas, um bom começo é conseguir se organizar e se sentir bem, organizar os afazeres, por exemplo, né? Pensar, tem algumas pessoas que eu tenho visto que estão muito rígidas no seu dia a dia. O que eu chamo de rigidez? Então, tem que, né, dar conta das crianças, da casa, lavar roupa, trabalhar, né? E aí outro dia eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, não, mas eu não consigo, porque quinta-feira é o dia de trocar roupa de cama. Só para dar um exemplo que é bem simples, bem bobinho, mas é interessante, né? Como tem essa coisa da rigidez. E aí ela falava, não, porque é quinta-feira, e quinta-feira que marca, eu tenho uma reunião toda quinta-feira. E eu só fiz essa pergunta, mas por que então precisa ser de quinta-feira? Aí ela tinha todo um discurso do porquê que tinha que ser na quinta-feira, porque sexta, sei lá o quê, sábado, sei lá o quê. Mas e se a gente pensasse num outro jeito, né, de mudar isso? A gente foi vendo que, na verdade, tinha uma questão de uma rigidez que não permitia que ela ficasse de um jeito mais confortável. Então, olhar para a rigidez que a gente pode ter e pensar numa flexibilidade, acho que a gente buscar
A flexibilidade dentro de nós é essencial para a gente se adaptar a esse momento. E aí, só para terminar a história, a gente terminou com... Não se troca mais roupa de cama todo dia, se troca agora nos dias que terminam em 1. Então, ficou 3 vezes por mês, né? Eu sugeri isso, como a gente está virtual, eu falei, vou falar uma coisa sem risco de apanhar, né? Porque não tem como bater no virtual, né? Brincando, né? E aí ficou do que tinha que ser rigidez toda semana, toda quinta-feira, passou a ser no dia 1, no dia 11, no dia 21. E depois só no dia 1 de novo, né? Para aliviar. Só para te dar um exemplo, né? De como essa rigidez pode atrapalhar. Além disso, é interessante pensar que tem muitas pessoas que têm dificuldade em dizer em que eu sou bom, em que eu funciono, né? E nesse momento eu consegui entrar em contato com, né, no que eu sou bom, né, que pode me ligar a alguma potência nesse momento, né? Eu acho que vai fazer bastante diferença, tá? E só para terminar, então, como é que eu penso essa questão de como sair, né? Encontrar perspectivas para enfrentar isso. Então, tem essa força individual, essa força do outro, no outro, né? Do quão é importante eu também poder confiar, encontrar alguém, né? Ou algo para confiar. E tem uma terceira coisa, que é de uma palavra que tem me vindo muito ultimamente, que é resistência. Eu acho que esse é um momento também da gente resistir. Então, não é só encontrar as coisas boas, encontrar minha potência, que às vezes até fica um pouco, parece exagerado, né? Do quanto, como pode ser um momento de oportunidade. Pode ser momento de oportunidade, eu posso encontrar coisas boas em mim, mas às vezes eu preciso apenas resistir. E quando a primeira vez nesse período que eu pensei nessa palavra, me veio aquela sensação, sabe quando a gente está na praia, no mar, e a gente está numa boa e de repente, né, ou sobe a maré, ou vem uma onda bem grande e a gente tem que firmar, né, os nossos pés numa areia que é meio mole, a gente crava, tá? Todo mundo, será que já teve essa experiência de você faz assim com os dedos do pé na areia? Você sente que ali tá movediço, mas você tá firme, né? E você, né? E espera a onda passar, né? Às vezes é preciso até, se a onda é muito grande, até você fica sem respirar um pouco, né? E aquilo passa, e aquilo, né? Mesmo, eu não tenho problema com o mar, mas mesmo nesse momento em que você fala, opa, eu tô num outro momento. Então, primeiro eu tô relaxada, tá tudo bem. Vem essa situação, exige de mim uma tomada de atitude, né? Até corporalmente falando, nesse caso, né? Então, esse resistir é aguentar passar um momento que não é bom, não é gostoso, não é agradável, né? Mas que eu sinto confiança em mim mesma, de que né? Eu conto comigo nesse momento, porque em volta de mim, né, para além de mim, tá turbulenta a coisa, né? E é interessante essa sensação, porque não passa, então, essa ideia de que dá para a gente enfrentar sempre de forma positiva, e, né? É difícil, às vezes, passar por isso, e é tudo o que a gente pode fazer em alguns momentos. E essa sensação de que eu consigo resistir e não sucumbir, né? Mesmo num solo arenoso, né? Mas eu tenho essa força em mim e me agarro e me concentro e ponho todo o meu corpo para funcionar a favor de resistir. Acho que é uma sensação bastante importante para esse momento. Legal. Obrigado, Valéria. A Lívia está com a mão levantada aqui. Diga, Lívia. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, pedir uma ajuda, porque eu fui arremessada, como todos nós, nesse momento de quarentena e de Covid e tudo mais, num momento de muita bagunça na minha vida, né? Eu venho passando por uma transição profissional há 1 ano e pouco, mais ou menos, e recentemente eu também me separei, mudei de cidade,
E pela primeira vez na minha vida eu estou vivendo sozinha, né? Alguns dias com a minha filha e outros não, vivendo um momento de muita solidão, né? Às vezes um pouco de angústia, né? Então eu queria entender como é que eu posso lidar melhor com esse barco que sobe e desce nessas ondas, e tem dias que eu estou muito bem e tem dias que eu estou muito mal. Então, de que forma que eu posso me centrar para conseguir melhorar um pouco, regular um pouquinho o meu sistema nervoso para viver tudo isso? Como é que você tem usado seus recursos, Lívia, para sustentar isso? Olha, eu acho que um grande recurso que eu tenho utilizado é autopercepção, e principalmente nomear os meus sentimentos, e sentir o que eu estou sentindo. Dar voz àquilo que vem e reconhecer que tem dias que eu estou melhor, tem dias que eu estou pior. E aí, entrando um pouquinho, eu tenho tentado trazer um pouquinho da autocompaixão comigo, no sentido de que hoje vai dar conta de fazer isso e amanhã talvez não dê. E tenho recorrido também, aí é uma ferramenta minha, que é esse lugar de reflexão e de meditação, esse lugar interno de conforto. Então, é assim que eu tenho tentado me observar. E onde é que você sente isso quando você traz isso para o seu corpo sensorialmente? Como é que você experimenta isso? Como é que... Porque você mesmo falou da história do sistema nervoso, né? Como é que você sente que você está? Porque eu acho que tem um ponto que a Valéria trouxe, que é a gente está no meio arremessado no meio dessa crise, né? Então, a gente está vivendo essa perda. Então, não é que a gente vai se regular para ter bem-estar, né? A gente vai se regular para não colapsar, né? Então, como é que você tem sustentado o seu container? Como é que você sente no corpo esses recursos e esse container? Tem sido bastante interessante a percepção, porque ele começa sempre no racional, né? Eu me percebo, vem alguma coisa aqui da cabeça, do tipo, hoje o dia não tá legal. E aí eu começo vindo para o corpo mesmo, né? E percebendo onde é que estão as tensões, onde é que aquilo está pegando, né? Se tem algum desconforto físico, se ele está nas costas, se ele está no meio do peito. Geralmente ele está no meio do peito, que ele vai ficando vazio. Então é uma sensação de um aperto, uma contração no peito, e aí depois uma sensação de esvaziamento, de nada, assim. E existe essa oscilação, é bem perceptível para mim. Legal. Valéria, provavelmente na sua experiência você já teve pessoas como a Lívia, assim, que está passando por múltiplas transições, uma sobre a outra, né? Para fazer a metáfora do mar que você falou, que é a hora que você levanta a cabeça, você toma outro caldo de outra onda, né? Então, o que você podia dizer para a Lívia, Valéria? Claro. E até vou juntar aqui com a pergunta que a Carol falou, né? Perguntando então desses recursos para recobrar uma confiança, né? Num novo normal. Então, acho que a Lívia traz toda a vida ficou diferente e tem uma nova vida agora para, né? E aprender a viver nesse momento. Acho que uma coisa que ajuda, né? Que atrapalha e aí que ajuda, né? Atrapalha quando a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente costuma pensar em todas elas na mesma hora, né? Como é que eu vou fazer? E a gente vai pensando e lá no futuro, né? E isso, né? Se você fosse analisar de quando você tá bem, aí de repente você começa a pensar numa coisa, né? Te dá saudades da sua filha, te dá saudades numa situação, aí vai aumentando até fisicamente a sensação, né? De angústia e ansiedade. Provavelmente, se você acompanhasse, pudesse gravar o seu pensamento, você veria que você foi acrescentando preocupações e aflições e foi pensando, porque a gente tem um pensamento que leva a lembrar de outra e outra coisa e como vai ser, e aí a gente vai lá para um futuro de como vai ser e a gente está tentando, na verdade, resolver um monte de coisas ao mesmo tempo, nesse momento presente e a gente está falando de um momento futuro que não é possível, né? Então, quando a gente
está diante de uma situação que a gente tem várias questões para administrar ao mesmo tempo e várias emoções ao mesmo tempo, vários problemas ao mesmo tempo, ajuda se a gente começa, se a gente setoriza, né? E começa a ver uma coisa de cada vez. Então, aquele imóvel cheio de gavetinhas e a gente sabe que tem que organizar todas elas, e tem mesmo, né? Mas a gente tem que começar por uma. Porque não vai adiantar se a gente abrir todas ao mesmo tempo e começar a tirar tudo de uma vez, a bagunça vai ficar maior. Né? Então, ajuda se a gente abre, se não uma de cada vez, porque às vezes não é possível, mas de 3 em 3, por exemplo. O que eu quero dizer, então, a gente perceber quando a gente vai somando, acrescentando preocupações e sentimentos a uma angústia, que começa normalmente por uma, né? E a gente tentar acreditar que a gente vai resolver primeiro algumas e depois, né, a gente vai resolver as outras quando for a hora, quando for possível, né? E não ficar tentando vislumbrar um futuro que, na verdade, provavelmente nem vai acontecer do jeito que você está imaginando hoje, porque tem tanta coisa ainda para acontecer, né? Por exemplo, agora, dessa vivência que a gente está passando, a gente não sabe como vai ser, né? Quando voltar ao normal, a gente nem sabe de que jeito vai ser essa volta, como estará todo mundo, o que você vai querer, qual vai ser sua vontade naquele momento, né? Então, a gente tem que acreditar que inclusive a nossa percepção sobre as coisas vai mudar. E talvez amanhã eu tenha uma visão mais clara e melhor sobre isso, né? Então, quando eu me deparo com algo que eu não consigo resolver, eu tento ir para as coisas que eu consigo resolver, né? Para tentar com isso, normalmente isso me acalma e vai me sentindo, eu me conecto com uma coisa, né, na qual eu me sinto mais potente e tento aliviar essa questão que eu estou vivenciando agora, né? Então, é saudade. Como é que eu resolvo a questão da saudade? Né? Que opções eu tenho para resolver a saudade? Não vou tentar resolver a saudade e como vai ficar, sei lá, as visitas mais para frente, né? Eu vou resolver o mais para frente depois. Um outro recurso que ajuda a gente retomar, né, retomar a confiança é a gente buscar questões que são familiares para nós. Principalmente, como a Lívia está dizendo, a gente está numa situação que é totalmente não familiar, né? Pelas coisas que estão acontecendo fora, pelas coisas que estão acontecendo dentro. Então, a gente busca aquilo que é familiar e que nos traz algum conforto. Isso, às vezes, vale a pena até a gente fazer um resgate de experiências passadas e que, puxa, eu fiz uma coisa que funcionou. Ou eu retomar, que seja, nossa, o que eu gostava de fazer e que faz tempo que eu não faço, por exemplo. Né? E se eu consigo acessar isso, algo que é familiar e que me traz conforto, eu posso, né, sentir desse lugar já um pouco mais emocionalmente confortada, que pode ser lembrar de uma comida, pode ser alguma coisa, né, até física, eu escutar uma música que eu gostava muito, eu ler um livro que me fez muito bem. E desse lugar já de conforto, eu também vou ver os problemas de uma forma diferente, porque eu vou estar com o meu sistema de alarme um pouco menos ativado, né? Essa é uma imagem também interessante, talvez, né? Se a gente está com o nosso sistema de alarme todo ligado, né, apitando para todo lado, a gente não consegue nem se ouvir muito, né? Se a gente pensa, né, muito barulho, tudo alarma, os alarmes todos da nossa vida, tudo apitando, né? Se a gente consegue desligar alguns, na ideia de setorizar, como eu estava falando, né, de trabalhar algumas coisas, a gente acalma algumas coisas, a gente começa, né, a conseguir ouvir ou ser possível caminhar sem aquele barulho todo, né? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, né? Então, eu diria que, voltando para essa coisa do familiar, do conhecido, né? E com isso buscar algum conforto e um ponto de partida também, né? Quando a gente retoma, às vezes retoma relações que me faziam bem no passado e que eu acabei por um motivo ou outro me distanciando. Essa retomada de coisas familiares podem funcionar nesse momento como um novo tijolo
né? Mesmo, né, algo que eu não estava usando, aí para essa reconstrução, né, para esse momento. Muito legal, Valéria. Muito obrigado. A gente está chegando aqui ao nosso final. Queria agradecer muito a tua presença. Queria dizer para as pessoas, quem quiser, que a gente continua agora. Vou deixar o link aqui para todo mundo. Quem quiser participar da nossa meditação hoje com a Cati e o Martini. O Martini vai trabalhar relações de um jeito muito legal. A gente conversou um pouquinho, inspirado no Alan Alda, que é um autor, que tem uma frase espetacular. Ele fala que você só tem uma relação de verdade se você estiver predisposto a se deixar transformar pelo encontro. Né? Eu acho espetacular, e o Martini e a Cati desenharam a sessão de hoje especialmente. Então, quem puder ficar das 7 às 8, quem não está acostumado com esse espaço, para vocês que estão acostumados, a gente vai estar fazendo esse trabalho, dando mais uma volta e aprofundando em mais esse tema. Queria agradecer muito você, Valéria, pela generosidade de vir compartilhar aqui tua sabedoria, tua prática com a gente. Esse é um tema super importante, a gente vai continuar falando desse tema aqui. E é isso, Carol. Você quer falar alguma coisa? Você que trouxe a Valéria, agradecer quer também. fazer algum encerramento? Super obrigada. Queria também agradecer pelos insights, pelas dicas. Agradecer você, Marcelo, Delmar também. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Carol. Obrigado, Valéria. Obrigada, Beijo. Maria. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.